Filhos únicos. No Brasil, especificamente, nos últimos 25 anos, aumentou em 20% o número de famílias com filhos únicos. E é sobre esse perfil que a gente está vendo aí crescendo assustadoramente no nosso meio que eu vou falar nesse programa. Ok, características de um ambiente familiar de um filho único. Normalmente, essa criança tem uma atenção exagerada. Por quê? Porque se numa família com mais filhos, o pai e a mãe têm que concentrar a sua atenção e diluir essa atenção de forma que todos se sintam cuidados e recebendo atenção, nesse ambiente, todas as atenções são concentradas para essa criança. O que faz com que, normalmente, eles não saibam lidar com um ambiente onde eles têm que dividir a atenção. Todo pai passou pelo tempo, mesmo que tenha vários filhos, de ter um filho único. O mais velho, mesmo que por um curto período de tempo, ele foi filho único. Isso é super interessante. Eu tenho 3, né, gente? Dei aquele intervalinho, ó, curtinho, rapidinho. Mas tem ambientes, às vezes, que assim, o pai tem um filho temporão. Esse filho temporão, ele acaba sendo um filho único. Há tempos atrás, ter um filho único era considerado uma doença. É isso mesmo, engraçado, né? Era entendido que não existia a possibilidade dessa criança se desenvolver como uma criança que cresce com outros pares. Algumas características comuns aos filhos únicos eu quero pontuar aqui. É importante ressaltar aqui que essas características que eu vou falar não necessariamente se encaixam no caso do seu filho, mas é interessante também a gente levar em consideração que se os estudos comunicam que existe essa propensão nessas crianças, então nós como pais, se temos filhos únicos, devemos ficar alerta para a gente evitar que eles se desenvolvam com essas dificuldades, né? As dificuldades são as seguintes. Primeiro, fragilidade. A criança tende a ser mais frágil, ela tem mais dificuldade de lidar emocionalmente com as frustrações, com as rejeições, com as negações, justamente porque normalmente ela está num ambiente onde ela recebe atenção concentrada e aí quando ela sai desse ambiente ela se torna mais vulnerável e se sente mais fragilizada. Segunda coisa, são pessoas mais caprichosas ou temperamentais, porque de certa forma esse ambiente acaba super protegendo as suas emoções e reações, e esse olhar excessivo do pai e da mãe faz com que de certa forma o pai e a mãe permitam essa criança ter certas reações que num ambiente coletivo com mais pessoas talvez não fosse adequado e ela já tivesse aprendido. Outra característica é que normalmente eles são mimados. Não intencionalmente pelos pais, mas como eu falei, ele está crescendo num ambiente onde não existe uma atenção dividida. Então, a comida é feita pensando em agradar quem? Ele. O ambiente é organizado pensando em agradar quem? Ele. Se os pais se sentem privilegiados no sentido de, assim, fui agraciado com esse filho, por isso eu preciso transformar a vida desse filho, esses pais vão, assim, super promover o ambiente o mais agradável possível e prazeroso para esse filho. E aí quando ele não tem as suas requisições atendidas, normalmente ele não sabe reagir muito bem. Outra característica de filho único é que ele tem dificuldade de se adaptar socialmente em ambientes que ele tem companheiros. Ele quer as coisas do seu jeito, ele tende a reagir de maneira não positiva e não adequada às intervenções do meio, fazendo com que a maior parte deles desenvolva uma timidez, uma preferência, na verdade, em viver sozinho, porque dentro do meu ambiente eu domino e eu não preciso me expor às agruras de um convívio social coletivo. Outra coisa que acontece com essas crianças, filhos únicos, é que eles se acostumam com a exclusividade, né? Então, mais velho vai começar a criticar tudo aquilo que opõe a sua luz de brilhar absoluta. Coisas que num convívio de família com mais de um filho acaba acontecendo naturalmente. Dividir brinquedo, saber expressar apropriadamente as suas emoções e frustrações, não ser violento, nem ríspido, nem rígido nas suas reações negativas, aos sentimentos negativos que tem. Tudo isso que acontece muito fluidamente, automaticamente no ambiente com mais de um filho, quando ele é sozinho, ele não é exposto a isso, não é exigido dele disso. Consequentemente,
ele vai descobrir essas dificuldades nos meios com companheiros. O filho único, por ele não ter essa habilidade social, ele encontrou nas redes sociais o meio de se comunicar. Então você vai encontrar tímidos, inveterados, que se trancam no seu quarto, mal se relacionam com os próprios pais, mas que são absurdamente comunicáveis e comunicativos nas suas redes sociais. Mas o próprio nome fala, é virtual, não é real, e quando ele se deparar com a necessidade de um relacionamento real com alguém, essas dificuldades podem acabar aparecendo. Ok, Mamaline, eu tenho filho único e eu descobri que meu filho tá meio dentro disso tudo que a senhora falou. E agora que a senhora falou, eu tô em desespero. Não fica desesperado. Essas pontuações servem justamente pra gente se organizar. Mas como que eu vou fazer? Eu só tenho um filho, não pretendo ter outro. Para isso que existem os amiguinhos, né? Existem clubes, existem curso disso, curso daquilo, atividades. Se dê ao trabalho, porque, né, às vezes a gente tá cansado, trabalhou, a última coisa que a gente quer é sair de casa, mas pega esse filho, leva numa festinha do amiguinho do colégio, ele vai ter que aprender a dividir brinquedo, ele vai ter que esperar a hora, ele não vai ser o centro da atenção, porque ele não é aniversariante, e ele vai se desenvolver nessas áreas, e com certeza você vai ter aí um filhão, uma filhona que vai ser um grande parceiro da vida, e vai ser muito querido não só por você, mas por todos os ambientes que ele participar. Vamos lá, podemos? Não gostei também, de novo. Ok? É mais aqui. Ele vai ter bastante dificuldade. Oh, esse neném. Vamos.